Opinião Pernambuco dá sequência à série sobre a Covid-19. E hoje a gente vai falar sobre atividades físicas em tempos de isolamento social. O nosso convidado é o educador físico Deco Nonato. Tudo bem, Deco? Tudo jóia, boa noite. É uma adaptação, né? A gente está passando por isso, esse confinamento, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai manter aí o corpo em movimento, se Deus quiser. Pois é, né? Aqui a gente já dá uma demonstração da necessidade do isolamento social. E quando a gente fala em isolamento social, essa palavra, ela parece díspare, parece dissociada da ideia de movimento, né? No entanto, a gente sabe que é possível se pensar o movimento, mesmo numa situação de isolamento social. E você, como educador físico, poderia falar, inicialmente, né, qual é essa necessidade de você se manter em movimento, né, num momento como esse? O confinamento, ele acaba trazendo para a gente uma diminuição no movimento do dia a dia, né? A gente acaba caminhando menos, se deslocando menos, fazendo as atividades do dia a dia, que representa 10% da necessidade, mas tudo isso reduz drasticamente. Aqueles que são ativos, que já praticam atividade física, vai praticamente a zero. Então, a gente, como educador físico, a gente estimula muito que, pelo menos, o movimento corporal que a gente consiga fazer dentro de casa, ele seja mantido, né? Para que realmente a pessoa se sinta bem, com, vamos dizer assim, o sangue circulando, o oxigênio circulando, e a gente consiga pensar um pouco mais sobre algumas adversidades que tem para vir, né, que podem ter também, e que a gente consiga resolver dentro dessa situação. A gente precisa, de fato, que realmente a cabeça esteja tranquila, o corpo esteja ativo, para que a gente consiga ir fluindo com as outras atividades. Algumas pessoas até conseguem fazer, têm uma facilidade maior, outras não. Mas a ideia é que todo mundo faça, que a gente consiga dar a maior orientação possível. A gente mesmo, com os alunos, com o pessoal que a gente conhece, até familiares mesmo, a gente tem feito algumas adaptações, né? Gravado aulas, mensagens do WhatsApp, isso tudo vai ajudando, de redes sociais. A gente pode fazer o seguinte, né? Daqui a pouco você fazer algumas demonstrações de como se adaptar a essa realidade, né? Então a gente vai tocando outros tópicos agora e depois você faz essa performance aí para a gente, né, e para o público que está em casa. É importante a gente, Deco, entender, né, por que exercícios físicos são tão necessários, até que ponto eles aumentam a nossa imunidade, considerando que o coronavírus, né, o novo coronavírus, ele é muito agressivo e ele parece-me que se dá melhor quando alcança uma pessoa que esteja com a imunidade baixa. Pois é, a gente diz que a espécie humana ela precisa de movimento, tá? Então, o movimento é uma das coisas, um dos pilares necessários para ela ter uma boa qualidade de vida. A qualidade de vida a gente fala de uma forma geral. A gente fala movimento, que eu vou dizer que é o exercício físico com orientação, tá? Que existe uma diferença entre exercício físico e atividade física. Eu vou explicar aqui. Tem a questão da boa alimentação, que ajuda também nessa qualidade de vida, e tem a questão do sono. Então, se a gente consegue ajustar isso aí, alinhar direitinho dentro do nosso dia a dia, com o trabalho, com a nossa rotina, com muitas vezes família e com outras situações externas, a gente conseguir alinhar esses três numa boa qualidade, a gente tende a ter uma situação mais favorável para a gente desenvolver uma qualidade melhor na nossa saúde. Tá? Então, quando eu falo de exercício físico, que é o nosso pilar, tá? A gente diz que exercício físico é toda a atividade física, todo movimento corporal com um objetivo e uma finalidade, ou seja, tem uma meta, tem uma orientação, que é o nosso papel, o educador físico. E a atividade física é um movimento corporal de uma forma geral. É o caminhar na rua, é o sentar ou levantar, ou seja, é de uma forma geral. Então, nesse período, o que é que a gente tenta adaptar? Pegar essas atividades físicas e colocar uma meta, um objetivo para que eles, sim, tenham um efeito maior do que simples atividade física. A gente torna ele um movimento corporal mais específico, mais dinâmico e com eficiência um pouquinho melhor, que aí é o exercício físico que a gente direciona. Muito bem. Quando a gente fala aí, seja na atividade ou seja no exercício, né, já que você foi tão objetivo aí na sua explanação, qual é o tempo necessário de movimento de uma pessoa em situações normais, né, sem o coronavírus, sem essa pandemia que está assolando, e nesse momento de adaptação, né, o que seria o mínimo necessário para que você continue saudável? O período durante a semana, vamos dizer assim, a gente recomenda
o exercício físico, ou seja, um exercício orientado, né, em torno de 3 a 4 vezes na semana, 30 minutos, já ajuda muito. Dentro da capacidade de cada um, a gente vai conseguir colocar um pouco mais de intensidade ou não. Mas se a gente consegue fazer 4 blocos desses, de 30, 40 minutos, podendo chegar até 1 hora, já está excelente, já ajuda muito a gente, pelo menos, manter a nossa aptidão física, o nosso nível de condicionamento, para quando voltar, saímos da quarentena, saímos desse confinamento, a gente consiga retornar às atividades que a gente está de costume, né? Para quem é mais ativo, sente um pouco mais, porque acaba o confinamento sendo bem restritivo. Mas é cabeça no local para que a gente consiga realmente fazer essas atividades num ambiente menor, confinado, para que, assim, depois que sair, a gente consiga voltar à rotina sem problema nenhum. Mas em torno de 4 vezes por semana está de bom tamanho. Uhum. Ainda não vai ser agora que você vai fazer essa demonstração, né? Toda vez que você fala, a gente já fica tentado a entender que tipos de exercícios que seriam, que são bacanas, né, nesse momento. Você vai falar sobre isso, sim. Veja, Deco, de acordo com o que a mídia está divulgando, que as próprias autoridades sanitárias estão divulgando, as pessoas que apresentam quadro de hipertensão, de diabetes, essas comorbidades, elas acabam potencializando a agressividade do coronavírus no seu corpo, né? E aí o que se coloca também é que o exercício físico ou a atividade física, elas são importantes, inclusive, para você conter um pouco graus elevados de diabetes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Pois é. Quando a gente tem vamos dizer assim, algum parênteses na nossa saúde que precisa de uma atenção maior, de fato, o diabético ele precisa ter um controle alimentar enorme, tanto a atividade física, da mesma proporção. Então, assim, para ele que fica em casa confinado, a pessoa que tem diabetes, que fica em casa confinado, que muitas vezes acaba aumentando a comida, né, nesse período, então ele precisa de fato de uma atividade física para conseguir, vamos dizer, ter um pouco de gasto calórico e equilibrar um pouco do que ingeriu e o que queimou ao longo do dia. Então, assim, o diabético, as pessoas que têm um pouco de asma, as pessoas que têm um pouco essas situações vulneráveis a esse período, a gente recomenda que siga muito a orientação de um profissional da educação física. Hoje tem bastante gente tentando fazer esses apoios via conferência, live, em redes sociais, pelo WhatsApp, por vídeos. Então, tem bastante. A própria prefeitura desenvolveu um aplicativo que tem também as coisas que orientam a pessoa à prática de atividade física. O mais importante é que ele consiga perceber o nível de condicionamento físico dele, junto com algum profissional em rede social. Ele tem condições de ver nas redes sociais isso, e que ele faça uma prática de atividade física pertinente ao nível de condicionamento dele. Tá? Existem várias opções, mas ele conseguir adaptar o dele seria maravilhoso. Você tocou num ponto aí que é importantíssimo. Você não deve partir para fazer exercícios físicos sem o acompanhamento, sem o monitoramento de um profissional, né? De um profissional, de um educador físico. E aí você coloca agora como essa possibilidade de ser uma orientação remota. Não é isso? Já que você não pode, o personal trainer, por exemplo, não vai estar fazendo aquele acompanhamento diário como normalmente faz, né? Então, assim, isso fica como uma recomendação definitiva para quem quiser iniciar um trabalho ou um conjunto de atividades físicas, porque algumas pessoas simplesmente caminham na praia, né? Ou caminham no parque. Elas não têm um acesso a uma academia com o acompanhamento desse profissional. Então, nesse caso aí, se torna crucial que essas pessoas recorram aos profissionais? Sem dúvida, porque é o seguinte, como ele vai fazer uma adaptação ao que ele acostuma fazer de atividade física do dia a dia dele, essa adaptação ela precisa, de certa forma, um cuidado. O caminhar na praia, no parque, uma corrida leve, ou uma corrida que você está acostumado a fazer, de certa forma, você já conhece um pouco o seu corpo. Quando você sai para essas adaptações, você pode não conseguir equilibrar o nível de atividade física que você precisa. Tanto você pode extrapolar um pouco e até ficar mais dolorido. Extrapolando o exercício, você também diminui a imunidade. Então, nesse período, não é favorável. Você tem que estar com a imunidade super bem. Tá? Então, tanto extrapolar como fazer atividade física que deixa a desejar para o que você fazia,
tá? É preciso justamente esse equilíbrio que um profissional de educação física vai, com certeza, lhe ajudar muito. Não é fácil, porque não está junto da pessoa, tendo alguns cuidados e tal, mas é possível, tá? Então, com certa orientação, com certo cuidado, a gente consegue chegar nesse equilíbrio para que realmente nem sobrecarregue, nem fique abaixo do condicionamento daquela pessoa que acostumava fazer atividades físicas ao ar livre em ambiente aberto, né? Dá para mostrar para a gente agora algumas possibilidades, né, dessas adaptações, né? Assim, né, dentro de um apartamento. Pensa aí também, né? Tem pessoas que estão dentro de casas grandes, né, chácaras, outras pessoas estão dentro de apartamentos muito pequenos. Então, quais são os caminhos? Essas pessoas que estão com acesso, estão em praias, em chácaras, essas pessoas conseguem fazer a parte aeróbica super bem, que é a caminhada, a corrida leve, essa parte eles conseguem desenvolver sem problema algum. As pessoas que estão mais confinadas, existem alguns movimentos, alguns exercícios que a gente pode fazer. No passado se fazia bastante, né? O marinheiro, o polichinelo, né? Então, esses movimentos a gente resgata um pouco para cá, para tentar buscar esse direcionamento do exercício. A gente pode fazer tanto o exercício resistido como o alongamento. O alongamento é o básico, que a gente também não precisa de muita coisa, mas que a gente consiga fazer movimentos com todas as articulações. Eu vou mostrar alguns, mas como o nosso tempo não é de 1 hora de aula, eu vou mostrar alguns e a gente vai falando um pouco. Tá? Ok. Os alongamentos, de uma forma geral, vai de um lado, alonga parte da coluna, vai na frente, alonga um pouco o braço, puxa lá atrás, segura lá atrás aqui, ó, sobe o braço até o que puder, certo? Movimenta um pouco a cintura para um lado, gira, depois para o outro, afasta a perna, desceu, segura lá embaixo, faz o alongamento da cadeira de trás da perna, puxa aqui, ó, alonga a coxa. Então, tem vários movimentos de alongamento. Isso é o importante. Tem outros de fortalecimento, que é o marinheiro, o chamado marinheiro, que é a flexão de braço, o agachamento, que a gente pode fazer o agachamento livre, certo? O agachamento que a gente pode fazer, que a gente chama de castigo, usa uma parede, fica aqui agachado. E aí, esses exercícios, a gente vai controlando de acordo com a intensidade. Ou seja, 3 repetições de 15 agachamentos, faz o agachamento e fica em isometria, usa o apoio da cadeira, que também para fazer o sentar e o levantar. A gente pode usar alternativas com o saco de feijão. Quem não tem muito condicionamento, 1 quilo de feijão, de arroz, já ajuda, que faz a gente chama uma elevação lateral, ó. Segura 1 quilo de arroz em cada braço e faz a flexão de braço, aqui, ó, com 1 quilo de feijão, arroz. Então, tudo isso são alternativas que dá para suprir super bem essa necessidade do movimento corporal nesse período. Ok, Neto, a gente já vai encerrar o tempo. Eu queria somente ver se você concorda com isso, que depois que passar essa pandemia, né, as pessoas elas vão poder voltar às atividades, aquelas que já frequentavam academias, que tinham uma movimentação mais ríspida, mais contundente, né? Elas retomem isso, e quem não tinha essa prática, de repente passe a ter uma prática depois de que sirva de lição, né? Para que as pessoas entendam que não podem ficar sedentárias. Sem dúvida. Eu queria só abrir um parênteses, aquelas pessoas que já são ativas, que praticavam bastante atividade física, no seu retorno, é importante que ele passe pelo menos aí 1, 2 ou 3 semanas de retomada. A gente tem a memória muscular, só que o corpo perde um pouco. E na hora que retomar, se a gente retomar com muita sede ao pote, a gente pode ter lesões devido à evolução drástica, né? Então, uma retomada com calma, tudo vai voltar ao normal, e se Deus quiser, vai todo mundo passar por isso super bem. E, por enquanto, ficar em casa, não é isso? Ficar em casa, sem dúvida, e usando esses artifícios para realmente se manter preservado. Ok, né? Deco, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Valdir. Se Deus quiser, uma boa quarentena a todos. No próximo bloco, a gente continua conversando aqui sobre nutrição. E vamos dar sequência ao programa Opinião Pernambuco, agora no segundo bloco, onde a gente vai conversar com Thaisa Uchoa,
que é nutricionista funcional e esportiva. No bloco anterior, a gente conversou, Thaisa, com o Deco Nonato, que é educador físico, e a gente teve uma explanação bem interessante, né, específica na área dele. Agora vem você, mas já é interessante a gente verificar que na sua formação você é nutricionista funcional e esportiva. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre a nutrição e a atividade física. A nutrição, ela pode interferir positivamente, né? Na verdade, ela interfere positivamente quando a gente pensa na hipertrofia, no emagrecimento, na melhora da composição corporal como um todo, né? Então, através da dieta específica, a gente consegue auxiliar os resultados de um paciente nesse sentido. Se é um paciente que quer promover um ganho de massa muscular ou até a manutenção de massa muscular, né, tanto por uma questão estética quanto por uma questão de saúde, por exemplo, é natural que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma perda fisiológica dessa massa muscular que se torna patológica, já que a musculatura ela é responsável pela sustentação do nosso corpo, pelo movimento. Então, quando a gente faz uma dieta em prol da manutenção dessa massa muscular, a gente está prevenindo, né, problemas nesse sentido. Né? E, esteticamente falando, tem as questões que a gente conhece, né? Reduzir o percentual de gordura, melhorar o aspecto físico, é mais ou menos por aí. Isso. Neste momento de isolamento social por conta da Covid-19, as pessoas estão precisando de muitas informações, principalmente nas áreas de nutrição e de atividades físicas, né? Mas, assim, vamos falar um pouco agora mais especificamente sobre a nutrição. E aí, como se alimentar. Eu queria que a gente começasse falando sobre a água, né? A água que não tem, muitas vezes, sabor algum, mas é fundamental para a hidratação das pessoas. Até que ponto ela é necessária ou uma atividade frequente de se beber água, ela é importante para você aumentar a sua imunidade e ter mais defesa com a agressividade do coronavírus? Pois bem, se a gente pensar que a água compõe em torno de 70% do nosso organismo e participa de praticamente todas as funções, né, celulares, incluindo, dentre elas, a questão de anticorpos, o bom funcionamento do organismo, a gente entende o quanto ela é fundamental, né? A gente precisa da água também para estar eliminando metabólitos que não são saudáveis para o nosso organismo, né? Na verdade, são resultado da nutrição, do metabolismo, as toxinas, tudo que é metabolizado pelo nosso fígado e que a gente não precisa, que vai ser eliminado pela urina, a gente precisa dessa água para gerar esse volume urinário e fazer essa excreção. Então, ela tem importância nesse sentido e nas funções celulares, tanto a água, assim como os nutrientes, né? A água, ela participa dessas funções. Quando se fala que o coronavírus, o novo coronavírus, ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo de acordo com a predisposição do organismo de quem é atingido pela doença, né? pela Covid. Essa preparação que passa necessariamente pela alimentação, ela é fundamental nesse momento. Totalmente. A gente tem visto muito se difundir nas redes sociais a respeito de alguns suplementos específicos, né? Como se fosse ser assim a salvação para a imunidade, assim, iria resolver o problema. Você tomar tal suplemento ou somar com tal suplemento. É importante, claro, se você tem uma deficiência de determinado nutriente, você fazer a suplementação, porque o nosso corpo ele precisa ter o aporte adequado de todos os nutrientes. Quando a gente não consegue fazer esse consumo através dos alimentos, a gente precisa suplementar, né? Então, esse suplemento ele vem justamente para complementar. Porém, o mais importante é a gente ter hábitos saudáveis, é a gente aproveitar as oportunidades de refeição para estar consumindo esses nutrientes, levando em consideração que todas as funções que acontecem dentro do nosso organismo, elas são dependentes de vitaminas, de minerais, a gente precisa dos carboidratos, da gordura, da proteína, todos os nutrientes são importantes. O que faz mal para a gente, muitas vezes, é a qualidade desse nutriente, né, e a quantidade.
O excesso vai fazer mal. Até a água pode fazer mal se a gente consumir ela em excesso. Mas na frente a gente vai mostrar uma relação de alimentos que podem ser importantes para as pessoas nesse momento. Antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a glutamina, né? Como ela deve ser utilizada? Até que ponto ela pode ser benéfica ou maléfica para as pessoas? Bom, vamos lá. A glutamina, ela é bem utilizada para melhorar a imunidade. Inclusive, na nutrição esportiva a gente usa bastante, porque ela é um aminoácido que é capaz de regenerar a mucosa intestinal. O nosso intestino é a porta de entrada para tudo dentro do nosso organismo. Então, se o nosso intestino está saudável, a gente mantém uma barreira para aquilo que não é importante. E está muito relacionado com a nossa imunidade como um todo, porque se o intestino está em desequilíbrio, a gente acaba ativando o nosso sistema imunológico de uma maneira negativa, o que acaba debilitando a nossa imunidade. Então, se a gente se a gente consegue melhorar, né, a saúde da mucosa intestinal, a gente vai ter um benefício nesse sentido. Thaisa, nós vivemos num país tropical, um país de muito sol, e numa situação de isolamento social, esse sol não vai incidir sobre as pessoas da mesma forma. Até que ponto esse sol ele é necessário? Que alternativas a gente poderia ter? Estirar um braço na janela, né, pegar um pouquinho de sol? Ou tem alguns alimentos que podem fazer também essa compensação? Bom, e aí a gente estaria falando da vitamina D. Ai, só um minutinho que saiu aqui o vídeo. Pronto. Pois bem, é muito importante que a gente faça essa exposição, né, aos raios solares, que é uma coisa que, independente do isolamento, já vinha acontecendo muito pouco, né, até porque na maioria das vezes, até quando a gente se expunha ao sol, a gente estava com muito protetor solar, o que acabava, né, impedindo que a gente conseguisse fazer essa conversão da vitamina D. Através da alimentação, a gente consegue ter acesso também, né? Gema de ovo, sardinha, tem alguns alimentos que são fonte, o bife de fígado, por exemplo, mas é bem comum que a gente encontre pacientes com deficiência de vitamina D, né? Na rotina atual, independente de isolamento. Então, numa situação dessas, o interessante seria fazer uma suplementação da vitamina D num veículo oleoso, que a gente hoje encontra com facilidade, já que ela é uma vitamina lipossolúvel e precisa da gordura para ser absorvida, com mais via disponível. Vamos resolver agora uma equação. Você falou que o suco nem sempre é o mais recomendável, você pode consumir a fruta. Isso. No entanto, a fruta ela precisa ser muito bem higienizada, sobretudo nesse momento em que ela pode ser um transmissor, né, radical do novo coronavírus. Né? Então, assim, qual é a recomendação para as pessoas nesse momento em que elas devem substituir o suco pela fruta? Bom, vamos lá. Na verdade, a recomendação nesse sentido, ela se mantém a mesma, só que agora a gente tem que ter um cuidado maior em realmente executar a higienização das frutas e vegetais, hortaliças de uma maneira geral, que a gente for consumir crus, né? Então, seria interessante lavar com água e depois colocar de molho numa solução de hipoclorito. A gente encontra em supermercado aqueles produtos que já vêm... já são específicos para isso, você pinga as gotinhas para 1 litro de água, normalmente são de 15 a 20 gotas para 1 litro de água. É importante que a gente deixe esses vegetais totalmente submersos, né? Então, eu costumo colocar um prato, alguma coisa em cima, para que eles fiquem todos embaixo d'água, porque se ficar aqueles que ficam para fora, eles não vão estar sendo higienizados, e ali a gente não vai conseguir matar os micro-organismos. Quem não tiver essa solução que a gente compra em supermercado, tem muita gente que usa água sanitária. Pode ser também. O cuidado que a gente deve ter é se essa água sanitária é composta apenas por hipoclorito ou se ela tem alvejante também. Porque hoje a gente encontra muitas águas sanitárias que vêm com alvejante. E aí não é interessante usar na higienização de hortaliças, vegetais. Né? No caso de você comprar água sanitária que tenha só o hipoclorito, você vai usar 1 colher de sopa, em torno de 10 ml, para 2 litros de água, para fazer a higienização.
Muito importante essa sua observação, Thaisa. Veja bem, existe uma alimentação especial que deva ser adotada para as pessoas idosas, que hoje são consideradas o grupo de maior risco para a contaminação com o coronavírus? Seria uma alimentação equilibrada e balanceada, que muitas vezes, nessa fase da vida, é mais difícil, porque é natural que haja um consumo reduzido de proteínas, por exemplo, pela questão da mastigação. Mas é interessante que se use a criatividade para inserir esses alimentos, né? Fazer uma sopa, um frango, uma carne desfiadinha para facilitar, ou fazer algo processado. Mas o que a gente precisa visar é uma alimentação variada, equilibrada, e que seja fonte dos nutrientes, dos macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura, na quantidade adequada, evitar restrições. Esse não é o momento de fazer dieta, pelo contrário, é o momento de você ter uma alimentação completa, porém sem exageros. Não é para exagerar, é para comer o que você precisa, o que o seu corpo precisa. E os micronutrientes que a gente encontra nas frutas, verduras, né, hortaliças. E aí, essa alimentação ela precisa ser muito variada, porque em um dia a gente não consegue consumir todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Então, em um dia a gente vai fazer uma alimentação completa, balanceada, mas a gente vai ter acesso a determinadas vitaminas, determinados minerais. E outros vão ficar em deficiência. No dia seguinte, a gente vai comer uma alimentação com outros vegetais, com outras frutas que tenham outras cores, e aí a gente já vai ter acesso a outros micronutrientes. Fazendo isso de uma maneira regular, a gente vai nutrindo o nosso organismo, a gente vai fornecendo as vitaminas e minerais que a gente precisa para que as nossas células consigam desempenhar suas funções da maneira adequada. Isso em cada órgão, isso em cada sistema, né? Outras coisas também que são bem importantes, se você me permite, não sei como a gente está aqui dentro. Já está que a nutrição, ela abrange também a questão de como as pessoas lidam com as emoções. Tem muita gente que está comendo nesse momento por ansiedade, né? Então, é importante que as pessoas criem uma rotina, né? Apesar de estarem em isolamento, tenham os horários certos para se alimentar e se organizem, aproveitem esse tempo disponível para estar inserindo os alimentos, preparando. E é basicamente isso, resumindo. Ótimo, Thaisa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e amanhã continua com a série sobre a Covid-19.